o perdão, que é uma palavra simples, ao mesmo tempo complicada e difícil de ser feita. Por quê? Então nós vamos ver o porquê nos é tão difícil trabalhar com essa palavra, perdão. A palavra perdão, ela vem do latim perdonare, que significa per, total, completo. Dão, donare, dão, doar, entregar. Para os gregos, essa palavra significava deixa ir, deixa embora. Hoje a gente vai ver dentro da mente e da consciência por que nos é tão difícil assimilar e fazer com que esse sentimento do perdão seja feito. Dentro do per, nós vamos estar com a mente. Dentro do dão, nós vamos estar com a consciência. Aqui, essa consciência também é a mente superior. Essa é a mente inferior. Essa é a mente superior, ou consciência, como a gente quer usar. Hoje a gente vê que só se fala nessa palavra, tomada de consciência, ou abertura de consciência. Por quê? Porque nós temos que deixar de trabalhar com essa. Agora eu vou até começar a mudar a colocação de 99, que se usava aqui, e 1 que se usava aqui. Agora nós temos que fazer o contrário. Ó. Aqui somente 1% ser usado dessa mente inferior. E 99% usar essa mente superior ou a consciência. Aí nós vamos começar a modificar as nossas atitudes. Porque essa aqui, ela não nos deixa a gente ter essa abertura para a consciência. Por quê? Porque ela não quer morrer. Se essa entra, se a consciência entra, a mente tem que sair. As duas juntas não tem como trabalhar. Então, se essa está por hora 99, tá? E essa somente 1, nós temos que fazer o contrário. E de que forma que nós vamos usar essas duas aqui e fazer com que essa diminua o percentual dela? Prestar atenção nos nossos pensamentos. São eles que fazem os estragos na nossa vida. Então, aqui dentro do perdão, dentro da mente, nós vamos ter perda, nós vamos ter a raiva, nós vamos ter a inveja, nós vamos ter o ódio, o medo, nós vamos trabalhar com o material, o nosso mundo material, isso aqui que é matéria, que nós vivemos nela, nós vivemos aqui, na matéria.
tá? Mas nós temos que ir para essa aqui, que é a consciência, que é o nosso mundo espiritual, tá? Que, na verdade, nós somos isso aqui. Nós somos espíritos. Tanto é a prova que esse aqui, ou essa matéria, fica aqui. Quem vai embora? O espírito. Essa parte divina nossa é que vai embora. Esse fica. A matéria fica. Mas esse não. Esse parte para outra dimensão. E ele vai. Por que que de repente nós voltamos? Nós voltamos por quê? Porque nós continuamos aqui na matéria, nos vendo como seres materiais. Nós só vivemos na matéria, mas nós somos espíritos, vivendo por um determinado tempo na matéria. E é dessa forma que nós temos que trabalhar. É em cima desse nosso espiritual ou ser divino que nós viemos aqui de volta para trabalhar isso aqui. Então aqui nós vamos ter o amor, nós vamos ter a verdade, nós vamos ter a liberdade, nós vamos ter a liberdade, o amor, a verdade. Esse é o amor incondicional que se fala tanto. Esse aqui, ele também está desse lado. O amor também está no mental. Mas quando eu uso esse amor aqui, eu uso com apego, com raiva, tá? Com a perda, às vezes com o ódio, tá? Então, eu também trabalho com ele, mas eu faço as minhas cobranças. Nesse aqui, eu não tenho cobrança. Ele é. Eu vivencio este amor incondicional. E é quando eu uso esse amor incondicional, é quando eu faço os meus milagres. Eu só posso realizar os milagres na consciência, no meu mundo espiritual. No mundo material eu não tenho como realizar milagres. Quando eu o faço, eu estou aqui, desse lado. O lado do dão, do dar, do deixar ir. Por isso que o perdão acaba sendo difícil de ser trabalhado. Justamente por quê? Porque nós vamos vê-lo desse lado. Nós vamos trabalhar esse perdão e trabalhamos esse perdão dentro da matéria ou do mundo material. Aí ele não consegue ir. Eu até te perdoo, mas eu não esqueço. E na primeira oportunidade eu me vingo. Que perdão que eu fiz? Que perdão que eu fiz? O perdão mental, da minha mente material. Porque quando eu usar esse aqui, eu até posso lembrar do fato, mas ele não me dói mais, porque eu me libertei dele. Então,
É dessa forma que a gente tem que começar a olhar as coisas. E como é que eu só posso ver isso aqui? Se eu prestar atenção nos meus pensamentos. Se não, 99% esse toma conta. E a gente deixa ele fazer o estrago que ele quer em nossa vida. Aí, quando eu estou nesse todo aqui, eu estou com o ego. É esse que não me deixa ser diferente, porque ele não quer morrer. Ele não quer desaparecer. O ego se alimenta disso aqui tudo para existir. Aqui, quando eu trabalho do lado de cá, ou trabalho no dão, no deixar ir, eu vou trabalhar com a humildade. Eu preciso dela para realizar isso. Por quê? Porque sem ela é o ego que responde por mim. Se eu usar a humildade, eu estou conseguindo me ver como um ser espiritual, um ser divino que eu sou. Nós somos seres divinos, tá? Então, quando eu uso a humildade, eu estou me vendo como esse ser divino, esse ser espiritual que somos. Eu consigo trabalhar com o amor incondicional, eu trabalho com ele é uma válvula na minha vida. Eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a liberdade, porque a partir do momento que eu consigo trabalhar esse perdão dentro da liberdade, eu deixo a dor ir, eu me livro daquela ferida que ocasionou o pedido de perdão. Porque para você fazer ou pedir perdão, primeira coisa nós temos que reconhecer que erramos. É ou não é verdade? Senão tu vai pedir perdão para quê? Por quê? Então, o primeiro passo é reconhecer o nosso erro. De repente, um erro de julgamento, um erro de crítica. Eu vou ter que admitir que eu falhei num determinado momento. Isso eu usei da humildade para reconhecer que eu errei. Eu preciso usar da humildade, porque senão, quem vai falar? O ego. E o ego vai me deixar reconhecer? De maneira alguma. Porque daí ele tem que desaparecer. Aí ele faz os estragos, ele diz, sim, tu precisas te humilhar? Tu vais te humilhar pedindo perdão? E aí ele vai fazendo as intrigas que ele pode para que eu não veja e não reconheça que eu errei. Que eu errei. Jesus, quando ele esteve aqui, era uma das coisas que ele mais colocava. Ele dizia para os apóstolos o tempo inteiro, cuidado com o ego,
ele nunca deu a nenhum dos apóstolos poder. Ele dava o poder para quem? Para o grupo. O julgamento, se fosse de fazer de alguma coisa, para o grupo, jamais algum individual. Porque quando nós julgamos individualmente, é somente o meu parecer que vale. Quando é do grupo, começa-se a questionar. O ego não questiona nada, absolutamente nada. Ele não te permite questionar, porque se você for questionar, você vai estar na consciência ou na mente superior. Porque daí você começa a prestar atenção aos seus pensamentos, às suas atitudes e começa a fazer a avaliação. Então eu preciso me despojar, sair desse lado mental inferior para poder realizar o perdão. Enquanto eu permanecer com isso, pensando na perda, pensando na raiva, pensando na inveja, no ódio, no medo, nesse amor dependente, eu não tenho condições de perdoar. Até posso dizer, eu te perdoo, mas eu te cobro. Eu te perdoo, mas eu te cobro. Amanhã ou depois eu vou te cobrar. Por quê? Porque eu não saí da minha mente inferior. Aqui, quando eu trabalho ou vou agir com a consciência, é solto. Vai. Eu até posso lembrar. Por quê? Porque o lembrar significa você pensar naquilo, mas você não está preso àquela situação. Você não se prende mais, ela não te dói mais. Ela não é mais uma ferida na sua vida. Porque ela foi, você conseguiu trabalhar com ela. Então é cuidando dos nossos pensamentos que nós fizemos essa reversão. Nós só vamos conseguir ir para esse 99% e fazer os nossos milagres, porque Jesus dizia 3 coisas. Primeira, nós temos um Pai, não importa quem seja, no sentido energia, natureza, menos um velho esperando por nós lá em cima. Pode ter certeza que esse não tem, né? Então esse pai que ele se referia era alguém do qual nós viemos, como ele também veio. Então, era a primeira coisa, nós temos um pai. Segundo lugar, ele colocava, todos somos irmãos. Todos. Tudo que tem no universo é uma energia só. E a terceira coisa que ele frisava em muito, o poder está dentro de nós. Está aqui dentro. Nós não precisamos procurá-lo lá fora.
Ele está aqui. Que poder é esse que Ele nos dava? De fazer esse nosso amor incondicional, usando e fazendo milagres. Quando a gente, um exemplo simples e fácil de entendê-lo, quando nós vamos usar esse amor incondicional só num momento de dor. É ou não é verdade? Uma perda, uma doença, tá? Ali nós vamos mexer com esse aqui. E nós vamos mexer com quem? Com o nosso lado espiritual. Quem é que vai resolver? É a matéria que resolve? De maneira alguma. Quem é que vai conseguir reverter essa situação que se apresentou a nós? Somente o nosso lado espiritual, o nosso lado divino, o nosso lado de fazer os nossos milagres. Por isso que ele dizia, homens de pouca fé. E ele tinha razão, muita razão em falar de homens de pouca fé, porque realmente a fé não tem como entrar aqui no material de maneira alguma. Aonde ela vai entrar? No nosso lado divino espiritual, que nós somos 99%. Tá? Vamos deixar só 1% para a matéria. E o resto nós vamos trazer para o lado de cá. Então, é cuidando, é observando os nossos pensamentos, é que nós podemos dizer para nós: que lado eu estou? Eu estou na matéria ou eu estou no meu lado divino? Por isso que Jesus, quando do momento em que ele foi batizado por João Batista, para ele esse momento foi o momento em que ele viu o que era esse lado espiritual, porque até então ele estava na matéria também. Apesar de ele estar na matéria, ele passa a se ver e vivenciar esse lado espiritual dele. Então a alegria dele nesse momento foi tão grande e ele se empolgou tanto para passar para nós, que de repente quantos de nós não estávamos lá junto? Quem nos garante que nós não estávamos lá, né? Ele queria mostrar esse lado espiritual, esse lado divino, esse lado aonde aonde fizemos os nossos milagres. E ninguém entendeu. Tanto não entenderam que ele foi condenado. Por que que ele foi condenado? Ele só se deram o sinédrio, que na época era o grupo dominante, tá? Ele se deu conta dessa divindade de Jesus quando do momento da morte do Lázaro, que ele, entre aspas, né, 4 dias depois, ressuscitou Lázaro. Claro que ele não ressuscitou porque Lázaro não estava para
o mundo espiritual, Lázaro não estava morto. Ele só estava adormecido. Então, quando ele realiza esse dito cujo milagre, que daí foi uma coisa concreta, porque quem é que iria duvidar que alguém morto, depois de 4 dias, iria levantar e não teria carne caindo? Nada. Só podia ser alguma coisa que estivesse acima desse material. E foi nesse momento que eles se deram conta de que aquele ser que estava ali falando era um ser divino, porque eles não se viam como divinos, eles se viam como matéria, pura matéria. E aí veio a condenação dele. Vamos acabar com ele, porque eles achavam que automaticamente acabaria com o espiritual também. Pronto, vamos dar fim nele e está resolvida a questão. Por que que eles não conseguiram? Podem ter levado a matéria dele, mas não levaram embora a divindade dele. Hoje nós estamos aqui falando dele. Aí, tudo igualzinho. Qual é a diferença que existe hoje? Hoje, no ser humano de hoje, diferente daquela época. Tem alguma diferença? Nós agimos tudo igualzinho, idêntico ao que eles faziam. Está aí a prova, um matando o outro. Nós nos vemos como um ser espiritual? De maneira alguma. Tanto que, tá aí, tu não fez o que eu quero, puf, acabo contigo. Pronto. E a gente acha que tá muito bem feito. Então, nós ainda estamos aqui presos nessa matéria, tá? Temos que aprender a olhar para nós e dizer para nós: eu sou um ser divino. Se eu sou um ser divino, ela também é um ser divino. Automaticamente eu a respeito. Por que que nós não temos respeito pelo outro? Nós não respeitamos o outro. Porque o outro é outro. Não é eu. E o meu ego fica onde? Então, a gente vê que nós temos que eliminar isso aqui tudo. Com o ego só nos leva a um caminho: doença. É ou não é verdade? A doença vem da onde? Da raiva acumulada, da inveja, do medo, do ódio. Esse lado aqui tem doença? Um ser divino tem doença? Mas nós somos. E por que nós somos doentes? A prova está aí. A prova está aí. Quantas nós temos? Por quê? Porque nós temos dentro desse aqui o apego. Como um ser divino, eu não sou doente. Jesus era doente? Ele manifestou alguma doença? Nunca. Por quê? Porque ele sabia
Ele sabia e vivia como um ser espiritual, fazendo uma experiência no mundo material. Mas ele não era material. Ou ele não se via como material. Automaticamente, ele não desenvolvia as donas doenças. A culpa, aqui faltou a culpa. A culpa, a raiva, o ódio ou a inveja, seja qual for desses sentimentos negativos, levam à depressão, a derrame. Tá? E hoje, ao câncer, a ciência prova. Hoje ela já está até provando, porque tudo ela tem que provar, né? Por A mais B, ela está provando que esses sentimentos, que esse nosso lado negativo ou esse nosso lado material sendo trabalhado pelo ego, leva a isso. Então, quando eu desenvolvo uma doença, eu tenho que perguntar primeiro para mim, o que é que eu fiz comigo? O que eu fiz comigo? Comigo, porque o outro não pode me fazer nada. Porque quem tem o livre-arbítrio sou eu. Quem faz as escolhas sou eu. Mas as consequências das minhas escolhas são minhas, não são do outro. Ela não é do outro, ela é minha. As consequências são minhas também. As escolhas são minhas. Mas as consequências também são minhas. E a gente quer que o outro assuma as nossas consequências. Nós queremos ter a liberdade de fazer, mas não de assumir. Eu quero fazer, mas eu não quero assumir. Tá? Então, assim, era dentro desse parâmetro de mente e consciência que eu queria colocar para vocês essa palavra. Comecem, tanto vocês quanto eu, né? Porque eu não estou isenta de nada, né? Nada do que tem aqui eu estou isenta, tá? Eu me isento quando eu começo a prestar atenção. Aí eu já estou saindo do grupo. Então, comecem a olhar para os pensamentos, prestem atenção neles, olhem para eles. Não botem a culpa no outro, porque ela é tua. Ontem de noite eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo Franco e ele estava falando a respeito da coisa assim que a gente quer estar isento da culpa. O outro é o culpado, menos eu. Então, desde que não seja eu, alguém tem que assumir. Não. E nós viemos na família, no grupo, no local aonde nós temos que aprender. É um aprendizado para nós. E às vezes a gente olha como, eu fui injustiçado. Deus botou tudo para cima de mim. Não. Tem que perguntar primeiro para mim, o que é que eu fiz para carregar aqui? Eu fiz. Tá? E olhar uma oportunidade de fazer a mudança. Aí, só depende de nós, não depende de mais ninguém. Só nossa.
só nossa. Só para encerrar, eu queria colocar um acontecimento comigo. Um dia eu fui na Caixa Econômica resolver um problema e eu cheguei lá. Eles me mandaram no fulano, no cicrano, no diclano, no tititenho, e ninguém sabia me dar a resposta. Lá pelas tantas eles me mandaram um dito cujo. Tá bom, fui lá no dito cujo. Já com esse daqui a 1000. Aí tá, cheguei lá, o cara olhou para mim, nas colocações que eu fiz, ele olhou para mim e disse assim, não, você não vai poder pagar, porque eu queria pagar no caixa. Não, você não vai poder pagar no caixa, você tem que pagar no caixa eletrônico. Subiu o seu ego a 150 por hora. Meti a boca no cara. Me achei grandona. De repente eu me dei conta. Quer dizer, eu tive que ir lá, reconhecer a minha grosseria, porque afinal de contas o cara não tinha nada a ver com a minha raiva, tá? E eu disse para ele, me desculpa pela grosseria, eu não precisava ter sido grosseira com você. Não precisava, me desculpa. Gente, a coisa mudou imediatamente, tá? Fiquei umas 2, 3 horas, sei lá, mas nós resolvemos tudo. Por quê? Porque eu usei da humildade de reconhecer a minha grosseria. Ele também, sem usar o ego, porque ele podia ter usado o ego e ter dito para mim, sim, o problema é teu, te vira. Não. Ele fez a mesma coisa, usou desse lado espiritual e nós resolvemos as coisas. Então, é isso que a gente precisa olhar. Energeticamente, eu entrei aqui, ó, tá? Na sola do pé. A minha energia estava na sola do pé. Quando eu parti para esse lado, eu elevei a minha energia. Ele estava nessa energia elevada. Ele não se deixou abater pela minha grosseria. E a coisa se modificou. Então a gente também tem que começar a olhar. Tá? Se o ambiente esquentou, olha, se não fui eu que coloquei fogo na fogueira. Né? Muito obrigada. Muito obrigada.